Olha o case de hoje. O cara tá no Twitter ou no X lá navegando e ele vê um maluco postando uma ideia de um software que ele montou num fim de semana para ajudar desenvolvedores a roubarem nas entrevistas. Ou seja, o cara tinha um app que ele basicamente não aparecia compartilhando a tela e você conseguia ver através de um painel as respostas da IA para qualquer pergunta que o entrevistador tava fazendo ou qualquer exercício que você tinha que fazer ao vivo com uma pessoa. E esse cara, ele faturava $200 mil com esse app de roubar entrevistas. Então esse rapaz que tava navegando no Twitter, no X, ele pegou e falou assim, pô, eu consigo fazer isso também num final de semana. E ele pegou e falou, sabe o quê? Eu vou fazer. Só que tinha um porém. Esse empreendedor que viu esse rapaz no Twitter, né, ele tem uma audiência grande e ele é muito conhecido no mundo de tecnologia. E ele falou, pô, mas eu ensino as pessoas coisas sérias, então eu vou ter que ensinar as pessoas a roubarem entrevistas agora? Não faz sentido. E essa é a história do Persua, do Lucas Montano. E no vídeo de hoje, eu quero contar pra vocês de como o Lucas Montano se inspirou numa startup chamada Cluely, do Roy, e como ele construiu o Persua num fim de semana para ajudar outras empresas e pessoas a usarem AI de forma inteligente, seja numa área de suporte, numa área de vendas e assim por diante. Então o vídeo de hoje, ele é um vídeo muito legal, baseado no case com recortes de entrevistas do Lucas Montano. Espero que vocês aproveitem o vídeo e não esquece de deixar seu like se você curtir e seguir o canal para mais vídeos como esse. Então, vamos começar contando a história do Lucas, tá? Pra dar um contexto pra vocês, por que eu fiz dessa forma esse vídeo hoje? Você vai ver que o vídeo eu conto a história do Lucas e a gente vai pondo vários trechos do Lucas falando. E a real é que, se você curtiu o vídeo e se você achar que ficou legal, foi muita criatividade nossa aleatória. Porque a real é que eu gravei essa entrevista com o Lucas Montano e por algum motivo, de alguma luz, não sei se divina, o meu vídeo não gravou. Ou seja, basicamente aparece o Lucas falando sozinho numa entrevista. E pra não perder esse case sensacional, porque o Lucas é um cara incrível, a história dele é incrível, eu resolvi fazer esse formato de storytelling, tá bom? Então espero que vocês curtam aí o vídeo, beleza? Então vamos começar falando do Lucas, tá? Então quem é o Lucas Montano? Lucão, se apresenta aí pra gente. O Lucas Montano é um programador desde sempre. Eu me defino como programador, né? Então, o canal do YouTube existe, que algumas pessoas me conhecem como Lucas Montano, do canal Lucas Montano, né? Mas o canal, ele existe pra só falar coisas opiniões ou dicas, ou compartilhar alguma coisa que eu tô aprendendo, né? Mas eu ainda atuo, né, 100% full time como programador. Então, hoje eu tô como Lead Engineer no time de Android da Disney Plus. Então, se tu usa o Disney Plus para Android, TV, headset, Amazon, alguma coisa que tá ali que tu tá vendo, tem o meu dedo. E tirando isso, agora também tô tocando o Persua, que é um SaaS, né? Eu muito aí na empolgação de testar as inteligências artificiais. Me vi fazendo um vibe coding pra ver até o quão longe eu iria, né? E tá sendo bem legal, bem divertido. Então, antes da gente chegar no Persua e na história do app do Lucas agora, do SaaS dele, eu quero te contar um pouco da onde o Lucas veio, pra você ter um contexto, porque essa história, ela começou lá em 2010, quando ainda a loja do Android se chamava Google Play Store. E eu criei um aplicativo próprio meu, chamado Finanças Pessoais, isso em 2010, quando a loja do Google ainda do Android nem era Google Play Store, era Android Market, que eles chamavam. E lancei o aplicativo lá, o aplicativo bombou, começou a ter muito download, muito pelo ASO, o App Store Optimization lá, o SEO da App Store, porque eu fui o primeiro aplicativo chamado Finanças Pessoais a existir na loja, né? E comecei a faturar, tipo, eu acho que o aplicativo numa época lá chegou a faturar 20 mil por mês. Mas eu nem considerava SaaS, então, tipo assim, eu já crio apps e tudo paralelo ao meu emprego, sabe? E o app do Lucas estava bombando, ele faturou bem, ele chegou a bater 1 milhão de downloads na época. E aí o Lucas fez um passo que, naturalmente, muitas pessoas que constroem um projeto paralelo ao seu emprego, em algum momento da sua jornada, fazem. Ele decidiu largar um emprego e mergulhar de cabeça nesse app que estava funcionando. Saí da HP, onde eu trabalhava como arquiteto de soluções móveis, para ir para uma outra empresa, e no meu primeiro dia de emprego fui demitido nessa outra empresa. Estavam fechando a operação da empresa. É uma grande empresa de comunicação no sul do Brasil, a maior delas. E estavam fechando a operação de tecnologia do Polo. Fui demitido no primeiro dia, quando eu estava levando minha CLT. Aí eu pensei o seguinte, o que eu vou fazer, né? Bom, eu tenho digamos, esse app, né? Hoje em dia a gente chamaria de SaaS, mas na época eu tenho esse appzinho. Vou tocar esse app. Transformei o app numa startup, captamos investimentos, pivotamos. A gente captou $50 mil com 2 aceleradoras, uma do Vale do Silício e a outra era do Porto Seguro.
da Oxigênio, em São Paulo. E depois uma rodada de investidores anjos, captamos mais um valor bom, um pouquinho acima. E o que aconteceu no primeiro dia desse novo emprego do Lucas? Deixa que ele te conta. E rodamos com ela durante 2 anos e fechamos as portas, né? Não conseguimos girar a chave, digamos. Ela era uma fintech, né? E tinha muita questão ali que, cara, a gente conseguiu ganhar influência dentro dos bancos e tudo mais. Recebemos algumas propostas de aquisição, recebemos algumas propostas, nenhuma delas nos agradou muito, né? A grande maioria era tipo assim, eu compro a tua empresa e vocês vêm trabalhar pra mim. Então, na verdade, era um acqui-hiring com um signing bônus ali, medíocre, né? Que não valia a pena de 2 anos que a gente colocou no projeto. Aí eu e meus sócios, a gente resolveu fechar a empresa. E aí eu resolvi sair do país, os outros sócios foram para os Estados Unidos, o outro hoje tá morando no Uruguai. E o final da história foi um app que eu tinha que me dava dinheiro em paralelo, virou uma empresa que fracassou. E essa experiência, ela marcou demais o Lucas e mudou, na verdade, completamente a forma como o Lucas enxerga os produtos digitais, ou seja, como o Lucas enxerga software. E aí agora, quando eu começo a criar apps, cara, a primeira coisa que eu penso assim, eu não vou captar investimento, eu vou só fazer bootstrapping, vou fazer o app continuar dando uma fonte de renda extra e vou tocando ele conforme me dá vontade, conforme os usuários vão usando e me dão feedback, sabe? Anos depois, o Lucas trabalhando na Disney, tocando o canal do YouTube em paralelo, ele se deparou com um post de um empreendedor chamado Roy Lee no X e ele viu que o Roy tinha criado esse software para roubar em entrevistas de código e ele tinha sido expulso da faculdade por isso. E ele, inclusive, estava faturando $200 mil. Eu vi o caso do Roy quando não era Cluely, quando era Interviewer, Code Interview, acho que assim, é um outro SaaS que ele tem, que é só focado em roubar entrevista de código, né, para programadores passarem entrevistas técnicas. E eu reagi a esse post dele dizendo que ele tinha sido expulso da faculdade e tal, por conta do uso desse software. E enquanto eu fazia o vídeo, eu vi também que ele já estava faturando, se eu não me engano, já tinha faturado tipo $200 mil. E eu olhei aquele aplicativo e eu pensei assim, cara, eu faço isso num final de semana, esse aplicativo. Esse aplicativo, ele é muito simples, tá ligado? É um stealth mode, conecta com a OpenAI, lê a screenshot, tira um print da tela e manda um prompt pro GPT resolver aquele algoritmo. É simples, 2 funcionalidades. Ficar invisível com compartilhamento de tela, isso tu resolve com Content Protection, né? Sistemas operacionais como macOS e Windows, eles permitem que tu diga que o meu aplicativo ele é protegido por conteúdo, né? Para as pessoas não gravarem a tela, por exemplo. E o outro seria conectar com a OpenAI e mandar um prompt. Isso eu já tinha feito em vários projetos. E beleza! E aí ele fez o app, só que olha só, veio um problema de consciência. Só que aí quando eu lancei, eu pensei o seguinte, cara, eu sou uma figura, digamos, conhecida no mundo de tecnologia. E eu sempre falei para as pessoas estudarem e eu acredito que, tipo assim, o conhecimento de base é muito importante. Tu saber como o código funciona, saber implementar um algoritmo é muito importante. Como é que eu vou agora começar a ganhar dinheiro dizendo para as pessoas, não rouba, não precisa aprender nada, rouba aí na vaga e mente que tu sabe. Tipo, não vai contra o que eu acredito, entendeu? Aí o que eu pensei, cara, eu vou usar esse app, mas na real para ajudar a galera do suporte, a galera de marketing, a galera de vendas, a seguir um script de cold call, por exemplo. Eu quero fazer ele bem genérico, para não ser um uso específico, tipo, roubar entrevistas. E adivinha, né? Porque é assim que funciona o jogo, mas o Roy teve a mesma ideia no mesmo momento, ou seja, os dois tiveram a mesma iniciativa no mesmo momento de pivotar a empresa. E no mesmo momento, o Roy teve a mesma ideia. Ele pivotou pro Cluely e captou lá 18 milhões com a A16Z. E o Roy pivotou para uma nova empresa chamada Cluely. E eles captaram $18 milhões da Andreessen Horowitz, do A16Z, que é um dos maiores, se não o maior fundo do mundo de investimento em startups. Agora, antes de te mostrar do Persua, eu preciso te contar a história mais maluca dessa jornada do Lucas, porque, sério, é fantástico isso que o Lucas fez. Ele, antes de começar e lançar seu app, ele testou o app com a sua comunidade, mas não com qualquer comunidade, com uma comunidade que nasceu de um botão estúpido, literalmente. Eu tive uma ideia mais louca antes do Persua, que foi o seguinte, eu queria testar a IA e vibe codar com a IA, e era simplesmente botar um botão na tela, que quando tu clica no botão, tu paga $1.
E é isso. É só um botão que tu paga $1. E eu queria testar a integração com o Stripe, queria testar a integração com o meio de pagamento ali que eu nunca tinha feito, né? E eu criei esse site, o nome do site é stupidbutton.club, que é porque é um botão estúpido na tela que tu clica. E aí, quando eu vi, tipo, 10 pessoas tinham clicado. Eu pensei, pô, tá, 10 pessoas, $10, né? Eu vou fazer alguma coisa, eu vou marcar uma live. Aí eu marquei uma live privada só pra essas 10 pessoas. Eu já vou chegar no Persua. Só pra essas 10 pessoas. E aí, papo vai, papo vem, a gente teve a ideia, não, vamos fazer o seguinte, cada um que clica fica $1 mais caro. E aí eu faço isso automático. Então, o primeiro clicou, pagou $1. Na verdade, essas 10 pessoas pagaram $1. Aí a 11ª pagou 2, a outra vai pagar 3, a outra 4, 5, 6, 7. E cada vez que alguém compra, fica $1 mais caro. E aí eu fui aumentando. Conforme o valor foi subindo, eu fui pensando, porra, eu preciso entregar algo pra essa galera. E a galera, agora o botão tá em $300. Eu preciso entregar, o cara tá clicando ali no botão, né? Então eu lancei uma comunidade fechada no Discord e essas pessoas iam entrando ali automático, iam recebendo conteúdo, treinamentos gravados, iam recebendo acesso a softwares que eu tava criando e eu fui anexando coisas ali. E essa comunidade cresceu pra caramba. E aí, Lucas, conta pra gente, quanto que tá o botão hoje, irmão? Tá indo longe. Então agora já tá em 333,99 centavos. E foi a última mudança de preço foi há um dia atrás. Aí agora o que eu comecei a fazer? Em Porto Alegre, esse ano teve o primeiro evento presencial. Cara, daí eu trouxe galera, por exemplo, assim, eu trouxe o Head de Design da Apple Developer Academy, o gerente de projetos da Apple Developer. Eu trouxe, tipo, palestrantes profissionais. Trouxe o Daniel, que é CEO da Abacate Pay, que é uma startup também de fintech no Brasil. Né? Trouxe o Daniel Wildert. Trouxe, tipo, uma galera muito foda pra palestrar. Banquei o coffee break e tudo, o espaço. E organizei o evento só pra quem é do clube, gratuito. Galera que é do clube vai lá. E ano que vem a gente vai fazer em São Paulo. Então agora, quanto mais caro fica o botão, maior fica a minha responsabilidade de entregar alguma coisa pra esse clube, né? E foi com essa comunidade que o Persua nasceu de verdade, literalmente. Quando eu fiz a primeira versão do Persua, a primeira coisa que eu fiz foi compartilhar o código desse app com a comunidade ali do clube e pegar feedback deles. Daí a gente começou a desenvolver junto ali as features, né? Só que ainda era muito na pegada de tirar sarro com o Roy lá de roubar na entrevista. Quando eu tive a ideia de fazer um app genérico, aí eu falei pro pessoal do clube, pessoal, eu vou criar uma empresa disso. Então eu tô agora continuando esse código pro outro projeto privado, daí agora é outro projeto, né? E eu preciso da ajuda de vocês pra testar, pra me dar feedback, né? E vocês vão ganhar acesso gratuito nele pra sempre, né? Então, tipo, essa é a troca agora que tá tendo com a comunidade. E é assim que a gente começou a melhorar o app, tendo essa comunidade ali de 50, 100 pessoas usando e estando dispostas a participar. Porque é uma coisa que eu falo pra vocês sempre, galera. A coisa que mais importa no começo do lançamento de um software são os feedbacks dos seus early users. Tá, mas beleza. Mas, Lucão, afinal, o que é o Persua e como ele funciona na prática? O Persua, ele é um assistente em tempo real que conecta o teu computador à tua LLM favorita. Então, tu consegue conectar ele por áudio, tanto o teu microfone quanto o que tu tá capturando. Então, por exemplo, durante uma reunião ou aqui no podcast, por exemplo, eu posso ativar aqui o Persua e ele vai escutar o que tu fala, vai escutar o que eu falo e com base em algum prompt que eu dou pra ele, ele vai ir me dando feedbacks, né? Então, por exemplo, tu pode criar um prompt ali que me auxilie em palavras técnicas. E aí eu e tu estamos discutindo, em algum momento tu fala micro-SaaS. Aí, ao invés de eu ter que perguntar pra ti, constrangimento, o que é micro-SaaS, né? Ele vai me explicar. Micro-SaaS é um tipo de negócio de software bem pequeno, geralmente tocado por uma ou poucas pessoas, que resolve um problema bem específico, normalmente como um serviço na nuvem, e o conceito vem aí, envolve a criação, e aqui eu tô lendo o que o Persua me disse agora, nesse momento, sobre o micro-SaaS, entendeu? E tu consegue ir falando e ele vai complementando mais a fundo. Então depende, assim, basicamente é isso, ele conecta também por imagem, né? Tu pode tirar screenshots ali durante o teu dia e ele resolve um problema, ou ele resume o conteúdo, ou, por exemplo, eu tenho um prompt que eu uso muito que é converter artigo em tweets.
Então eu posso selecionar um artigo e ele me dá sugestão de tweets com base no conteúdo daquele artigo. E olha só, é aqui que fica interessante essa parte da história do Lucas. Porque enquanto a Cluely, ela cobra $70 e ela basicamente repassa o custo do token para o usuário final, o Lucas, ele tomou uma estratégia totalmente diferente. E na minha opinião, eu achei genial a sacada dele. Eu não quero depender de aumentar o preço da minha subscription porque o provedor de LLM aumentou o preço dele, que hoje ele está assumindo muito prejuízo. Eu quero que tu conecte com qualquer modelo no meu app. Então, por exemplo, hoje o Persua, tu já consegue rodar modelo local, né? Digamos que tu tenha um LLM rodando na tua máquina, tu consegue conectar essa LLM rodando na tua máquina no Persua, interagir com essa LLM através da interface do Persua, e o que tu paga para usar o Persua é simplesmente a experiência, a UI UX, não é venda de token, né? Porque na verdade o Cluely, ele te cobra $70 agora se tu quiser o Stealth Mode por mês, ou $20 sem o modo oculto na reunião. Ele basicamente está te repassando o custo de token, né? Em algum momento ele vai te cortar, né? Se tu usar muito Persua e der mais de $20 por mês de prejuízo em token, pode ter certeza que ele vai nerfar a potência da IA, porque eles não têm um modelo, né? Eles usam um modelo provavelmente da OpenAI. E claro que o Lucas foi além. Ele conectou o MCP que permite que ele integre também com outras dezenas de ferramentas. Já tem usuários que internamente a empresa deles fornece um IP, tipo assim, fornece um servidor que está hospedando lá um modelo e com conteúdo treinado já com a base de dados da empresa. Então eles já têm modelos com fine tuning, que se fala, né? Modelos que foram ajustados pro negócio, né? Com os dados dos clientes. E no Persua tu já consegue conectar com esse modelo customizado, né? Então eu tô indo para esse lado, assim. Inclusive MCPs, né? Então eu conectei MCP no Persua, então agora tu pode conectar o Google Calendar, Google Drive, o Slack. Tu pode mandar mensagem no Slack por dentro do Persua se tu souber configurar. Então beleza, o Lucas foi lá, lançou o app, o produto tá no ar, mas vamos abrir a real, vamos tirar uma fotografia de como tá o app agora. O Lucas, ele teve a bondade de abrir os números com a gente. Dá uma olhada de como o Persua está performando ao longo desses meses. E eu tô com uma meta aí de bater 10 mil usuários ativos até o final do ano, até janeiro. Não sei se vou bater, né? A gente tá em 4.400 usuários ativos em novembro, nos últimos 30 dias. Então teria que dobrar. Assinantes a gente tá com 211. Dá um MRR aí de 2.200 euros por mês. Vai fechar 5 meses agora de projeto. Mas claro que tem um problema. E um problema grande que o Lucas está endereçando. O meu maior problema, na verdade, é eu tô com mais ou menos 2-3 mil euros por mês de churn, que seriam clientes que pagam a assinatura e cancelam depois de um mês. Ou seja, é o cara que não tá conseguindo usar ou pagou, mas não era o que ele esperava. Então, em vez de estar fazendo 2.200 por mês, eu poderia estar fazendo tipo 5 por mês, né? E como ele tá tentando resolver isso? Então, agora o que eu fiz é no fluxo de cancelamento da assinatura, eu coloquei a opção de pausar a assinatura ao invés de cancelar. Então, suspende né, o pagamento e depois o cara ali embaixo já clica para ter acesso à minha agenda. Então eu abri alguns horários no meu dia para falar com esse cara que foi lá para cancelar. Então, se tu assinou o Persua e tu vai cancelar, eu te dou a opção de pausar e marcar uma reunião comigo. E aí eu vou tentar entender e conversar. E eu já fiz uma reunião e o cara me deu muitas dicas, assim. Ele pegou e falou, a transcrição não tá muito redonda e que se ele erra a transcrição e transcreve algo errado, o que ele vai me dar de sugestão vai ser errado porque ele transcreveu errado. Daí verdade. Daí eu foquei uma semana em melhorar a transcrição. Mas beleza, e agora? Qual é o próximo passo? O Lucas, ele tomou uma decisão que eu acho que todo mundo que tá criando um SaaS no Brasil deveria pelo menos considerar. Agora é ir global, né? Tipo, o meu Twitter... Tomei a decisão que desde a semana passada eu só tô tweetando em inglês. Então, Twitter, pra quem tá construindo algum projeto, ao meu ver, Twitter é o lugar onde o cara tem que estar compartilhando, né? E eu optei por só começar agora a tweetar em inglês. E no início da semana agora foi a primeira vez que minha audiência no Twitter americana é maior do que a brasileira. Tipo assim, já consegui viralizar 2 tweets e recebi muito follower novos. E eu vou tentar agora bater de frente contra a audiência mesmo do Cluely desses outros projetos gringos. E o preço, claro, que joga a favor dele. O Persua para assinar é $12, né, por mês. No Brasil
pô, $12 faz falta, né? $12 o cara vai me comparar com a assinatura do Netflix dele. Mas tipo, pro americano, o Clue ele tá cobrando 20, 70, então eu preciso tá lá, tá ligado? E quanto mais caro ficar o token, o Clue ele aumentar o valor, eu vou poder continuar com o mesmo valor, porque eu não tenho esse custo, né? E ele deixou uma reflexão super importante pra quem tá criando um SaaS no Brasil. Que é uma coisa que eu acho que o brasileiro erra também. Muito porque o Brasil tem aquele negócio, né? O Brasil é um mercado muito grande, tá? Pô, 200 milhões de pessoas, ó, potencial. E aí acaba que tu tem um SaaS, tecnicamente, é a mesma qualidade que o produto gringo. Talvez até mais, talvez tu tenha mais tráfego até, porque tu tem mais acesso no Brasil. E tu tem que cobrar menos, né? Porque o poder de consumo no Brasil é menor. E tu gasta... né? Então, tipo assim, por que, cara? Por que não fazer a primeira versão em inglês do teu produto e não tentar vender globalmente, né? E pra fechar, eu pedi pro Lucas deixar alguns conselhos dele pra quem tá começando essa jornada de SaaS hoje. E olha só os conselhos que o Lucas deixa pra vocês. E, cara, nunca foi tão rápido tu desenvolver uma ideia. Por exemplo, se tu é um programador, tá? Antigamente, cara, era muito comum programadores manter ideia na gaveta, né? Então, tipo, eu tinha várias ideias de apps, ou às vezes até não tem ideia de app, mas um amigo tem. Tu começa a desenvolver, tu faz, mas até aí tu não lança porque aqueles últimos 20% do projeto são os mais complicados, sabe? Configurar meio de pagamento, sabe, fazer o deploy, essas partes em que, pô, dá aquela preguiça, o dev começa a perder um pouco a energia e acaba que o projeto fica engavetado lá, 80% quase pronto. Hoje em dia com IA, cara, tipo, se tu num final de semana tu não conseguir criar algo e colocar em produção, é porque tu não quer, sabe? E sobre a monetização, o Lucas foi muito pragmático e direto. Tu tem que colocar... subscription ou one payment lá, single payment, no primeiro dia. Não tem esse negócio, eu vou lançar free e depois eu vou converter o cara. Não, cara, não. Lança pago. As pessoas estão dispostas a pagar R$10, 15 reais. E tu só vai validar se tu tá criando algo que resolve um problema se alguém pagar. Esse negócio também, antigamente a gente tinha muito esse negócio, né? Fazer uma startup, vou ganhar a base de usuário e depois a gente vai achar o modelo de negócio. Qual que vai ser? Daí a gente vai achar nosso modelo de monetização. Cara, o modelo de monetização é cobrar no primeiro dia se ninguém clicou porque tu não tá gerando valor. E sobre prazo, olha só. Não espera muito tempo pra lançar. Lança pra um grupo de amigos, pra um grupo fechado de pessoas que te dê feedback sincero. E lança num final de semana, cara. Senão não conseguir... Tem que lançar o MVP hoje em dia em uma semana, tá? Pra não dizer um final de semana. Se tu é dev, um final de semana. Se tu não é dev, cara, tá uma semana, no máximo 2 semanas pra lançar o produto. Senão... tá muito devagar. Então é isso, galera. Olha só. O Lucas criou um app que ele se inspirou e copiou um projeto na gringa em um final de semana. E ele testou com uma comunidade que nasceu com um botão estúpido de $1 que fica mais caro a cada clique. E agora ele tá competindo literalmente com uma startup que captou $18 milhões. Se essa história não te inspira a tirar aquela ideia da gaveta ou a de você pegar e lançar o seu projeto, eu não sei o que vai te ajudar, hein? O link do Persua e do Stupid Button tá aqui na descrição para você conhecer os projetos do Lucas. Se você quiser conhecer o canal deles, também pode seguir aqui no YouTube como Lucas Montano. E se você quer mais histórias assim, de gente construindo SaaS na prática e quer aprender sobre empreendedorismo, sobre SaaS, sobre startups, então não esquece de se inscrever no canal para mais vídeos como esse, beleza? Vejo vocês na próxima edição, tamo junto.